Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso super podcast Clube Criminal. Hoje, com o nosso convidado de honra, coloquei um terno aqui, ó, gravata, para receber esse moço, Luciano, e ele vai falar sobre o quê? Sobre jurisprudência. O Luciano é o rei da jurisprudência, tá? Para quem não sabe, o Luciano é a pessoa responsável por trazer as jurisprudências mais recentes para que a gente possa munir vocês, advogados aí do outro lado, com tanta informação, com tanta coisa recente. O Luciano que faz essa pesquisa todos os dias lá pra gente. Todo dia ele está pesquisando jurisprudência. Então, eu posso dizer que o menino sabe como fazer isso, como pesquisar, tá? Bom, no Clube Criminal de hoje estou eu, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. Também vai estar por aqui, vai passar por aqui, daqui a pouco ele está chegando, João Ricardo Batista, o homem do júri, já fez júri até na lua. Tiago, nosso professor Bunin. Daqui a pouco os dois estão por aqui, eu coloco eles. E o nosso super convidado de hoje é o Luciano. Quero que o Luciano se apresente, fale um pouquinho onde ele se encontra dentro do jogo de xadrez ali do direito criminal. Se ele já está na posição do rei, se ele já é o bispo, qual que é a função do Luciano aí no jogo de xadrez. Eu acho que eu ainda tô no peão, viu, Rodrigo? Mas, assim, aos poucos a gente vai chegando lá. Se fosse uma dama, a gente tem um caminho na jornada aí para virar um rei, uma rainha. Mas, pessoal, prazer conhecer todo mundo. Eu sou o Luciano. Como o Rodrigo disse, eu tenho trabalhado e me dedicado a entender um pouquinho mais sobre jurisprudência. Também sou responsável por passar essas decisões mais recentes que o Rodrigo falou. E ainda sou acadêmico. Então, estou no 7º semestre. Eu tenho certeza que vai entrar uma galera aqui também é acadêmica. E desde, assim, o início, só do fato de eu estar aqui, já é uma prova que você consegue fazer alguma coisa, ainda na graduação, para ter uma posição, conhecer as pessoas. O Rodrigo, que é um cara que eu admiro muito. Então, é trabalho e estar aqui com as pessoas certas. Acho que hoje a gente vai dissecar muito o tema de jurisprudência. Estou com uma responsabilidade grande, porque a semana foi cheia de convidados, assim, excepcional no Clube Criminal. Eu acompanho bastante. E, assim, a gente começou com o Alexandre, veio a Flávia, teve o Fábio, da Beca Surrada, que, assim, um cara que eu admiro muito. Ontem a doutora Cristina também. Então, tô com esse peso de carregar por último aí, mas eu tenho certeza que a gente vai falar muita coisa boa e importante sobre jurisprudência, vai ser muito legal para todo mundo. Daquela vez que eu participei com o Hércio, Rodrigo, muita gente veio falar comigo, perguntou sobre jurisprudência, porque o Rodrigo ele faz essa graça de falar assim, o rei da jurisprudência, e aí muita gente veio falar comigo, né? E aí eu falei assim, cara, ó, enche o saco do Rodrigo lá pra gente fazer um episódio só sobre isso, e aqui a gente tá falando sobre jurisprudência. É isso. E o mais interessante, Luciano, é que eu recebo muita gente que faz várias perguntas. Por exemplo, como que eu me destaco sendo estudante de direito? Não tem como eu fazer Instagram, não tem como eu falar de nada, porque eu não tenho autoridade. Pessoal, você não precisa de autoridade. O que você precisa é conseguir ajudar as pessoas. Tá? O Luciano ele aceitou essa missão quando a gente convidou ele para participar, ser a pessoa que busca jurisprudência para a gente. A gente precisava de alguém para fazer isso, porque não dava tempo da gente procurar todas as jurisprudências que saem. Não dava tempo da gente montar um banco qualificado e o Luciano aceitou essa missão de fazer isso e ele começou a ficar muito bom. Então ele começou a trazer assim, coisas muito recentes pra gente. É isso que a gente quer trazer aqui para vocês, tá? A expertise que ele adquiriu nesse tempo, pesquisando jurisprudência pra gente, de como vocês acham pro escritório de vocês. E aí eu até tenho uma coisa para falar aqui, tem 95 pessoas, é um delírio que eu estou tendo nessas últimas semanas, eu não falei com o Luciano nem sabe disso, mas eu estou querendo montar um repositório de jurisprudências favoráveis à defesa, vamos dizer assim, de maneira 100% gratuita. Como assim, Rodrigo? A gente vai abrir a nossa caixa preta, tá? As nossas jurisprudências, essa seria a ideia. Nós vamos abrir as nossas jurisprudências, a gente vai criar dentro da plataforma um local onde você pode acessar lá, com login, com senha, tudo bonitinho, e possa ver, ter contato com essa jurisprudência que a gente pesquisa todos os dias. A gente vai fazer um banco aberto de jurisprudências, tá? A ideia inicial não é cobrar por esse banco de dados, é fazer com que você possa ter mais uma ferramenta gratuita aí. Vocês sabem que aqui no Movimento Criminal na Prática, nós prezamos muito por isso, por ter um lado que é gratuito e para quem quiser, claro, dar os próximos passos. Nós temos curso do Tiago, nós temos a comunidade, enfim, nós temos várias coisas. Essa é uma ideia que eu estou tendo aqui, estou delirando ainda, não sei, estou falando com o meu programador para ver custos, porque vocês sabem, tudo envolve dinheiro. Mas se der certo, imagina que legal vocês poderem acessar o trabalho que o Luciano faz aí todos os dias. Mas vamos lá, Luciano, vamos começar no nosso tema aqui, que é a busca de jurisprudências. E eu quero, durante essa live, se o Thiago chegar daqui a pouco também, quero que ele fale também bastante sobre isso, a gente vai mesclar um pouco do conhecimento do Luciano de buscar jurisprudências com a forma correta de você colocar essas jurisprudências dentro da sua petição criminal, tá? Então vamos lá, não sei o que o Luciano preparou aí, vamos ver o primeiro ponto que ele quer bater em cima aí. Vai lá, Luciano. Não, vamos lá.
Primeiro eu vou só responder uma pergunta do chat aqui. A Gabriela perguntou para mim se eu já sou formado e tal. E não, Gabriela, eu tô ainda no 7º semestre. E é isso que é legal, porque não necessariamente você precisa ter um título ou chegar ao final da graduação para entender e manjar de algum assunto, sabe? Então, na experiência que eu tenho tido com o Rodrigo, com o Buni também, a gente tem, assim, trabalhado bastante para entender melhor os tribunais superiores, entender cada ministro. Então, estou conhecendo muita coisa e dá sim para compartilhar, como o Rodrigo disse. Um material desse de jurisprudências com teses defensivas seria, assim, sensacional. Acho que não tem uma plataforma com isso ou um material só com isso e daria super para a gente fazer. Já estou apoiando a ideia e acho que vai ser muito legal para todo mundo. Assim, o que eu tenho para falar de jurisprudência é que desde o início que eu comecei a ter contato com direito mesmo, na academia, a gente tem aquela dificuldade assim, de ver as coisas que estão acontecendo na sala de aula, na prática. E a jurisprudência, ela tem esse papel assim, que é assim, divisor de águas. Depois que eu comecei a entender as discussões dos ministros, comecei a conhecer quem eles são e os entendimentos que eles têm, assim, passei a ter uma diferença, sabe, Rodrigo? A partir da análise de um artigo, a partir do entendimento que eu tenho sobre um artigo que eu nem conheço ainda e sei que talvez se subisse para a posição ou para o entendimento de um ministro, ele decidiria assim, o assado, e isso é muito bacana. Então, para mesclar esse assunto de jurisprudência com a inserção na sua peça, acho que, assim, é muito legal a gente falar que o impacto da jurisprudência perfeita, no seu caso, é incomparável com doutrina, com artigo de lei seco, sabe? A jurisprudência, que se você achar a jurisprudência perfeita para o seu caso, conseguir inserir no contexto do seu cliente que ele precisa, o poder de convencimento é muito grande. Então, entender melhor o STJ, entender o próprio Tribunal de Justiça do seu estado, uma coisa que eu vejo sempre o Thiago brincar com o Rodrigo, que ele usa aquele sotaquinho velho, é que, cara, coloca uma decisão recente aí do Tribunal do seu estado, sabe? Uma decisão dos ministros, dos juízes, dos embargadores que estão aí, recente, atualizada, focada no seu caso, que isso vai ter um poder de convencimento gigantesco, tá? Então, é uma coisa que a gente trabalha sempre. O Rodrigo Luciano, sabe uma coisa engraçada dessa questão? O Thiago briga comigo porque nas minhas peças tem... quando eu brinco 10 mil anos, é porque eu entrei na Defensoria em 2009, mas antes de 2009, eu fui estagiário da Defensoria Pública por muito tempo. Então, quase durante a minha faculdade inteira eu estagiei na Defensoria Pública e todo o meu conhecimento, meus modelos, eles vêm tudo dessa época. E as jurisprudências eu acabei não atualizando, porque não dava tempo, tá? De parar, pesquisar. Eu tinha que colocar uma pessoa só para isso e a gente não conseguia organizar isso na Defensoria. Mas, enfim, eram jurisprudências que não alteraram o entendimento ainda é aquele entendimento. E a gente meio que brincava, olha, estou usando uma jurisprudência consolidada. É óbvio que se você usar uma jurisprudência recente é melhor. Se você puder usar as duas, mostrar, olha, lá atrás, em 95, falava-se já isso e hoje ainda fala isso, putz, melhor ainda. Então, assim, é uma coisa legal. E outro ponto que o Luciano tocou... trabalha, né, com a decisão. Exato. Outro ponto que o Luciano tocou que eu achei incrível foi que eu percebo que hoje o Luciano ele conhece o perfil dos ministros melhor do que qualquer pessoa. É muito louco isso. Então ele fala assim, ó, você viu a decisão lá do fulano de tal? Olha só, olha, o fulano de tal tá louco, soltou uma decisão invertida. A gente tem um grupo que a gente conversa ali das jurisprudências e eu vejo que o Luciano é o que mais sabe de todo mundo. Talvez ele e o Thiago também, né? O Thiago é fera nisso, assiste todas as reuniões da STJ lá, do escritório dele trabalhando, deixa a reunião ligada. E até esse tipo de dica também a gente vai dar aqui, né, Luciano? A gente vai falar pro pessoal como é que faz. Mas vamos seguir aí no seu roteiro, eu só vou pontuando. Não, isso é uma coisa legal também, porque, assim, muita gente trabalha, assim, acompanhar os portais de notícias do direito, as páginas aí que são mais famosas, isso é muito bacana. Mas não tem método ou segredo que seja mais eficiente do que você acompanhar a sessão do STJ. E aqui, quando eu digo acompanhar, não é você parar tudo que você está fazendo e assistir de cabo a rabo a sessão. Você está ali fazendo um trabalho, escrevendo uma peça, não sei qual é o seu serviço e tal. Cara, faz daquilo um podcast, sabe? O Thiago tem sempre me falado isso e eu faço toda terça-feira, que é quando tem sessão da STJ, da sexta turma. Olha ele aí. Show. Tô acabando de falar de você. Vai estar travando, que acho que ele está dentro do elevador. Pode falar. Não, tá travado. Mas assim, não tem, assim, segredo.
assista às sessões do STJ, principalmente da sexta turma, que a gente tem uma turma incrível. O ministro Rogério Schietti, o ministro Sebastião Reis, principalmente, tem decisões muito bem fundamentadas e são, assim, acalorados na discussão. É um outro ponto muito legal. Além de você pegar a decisão mais recente do STJ, você pega a discussão. Então, a gente até discutiu, né, esses dias, Rodrigo, uma decisão sobre o caso da Marielle Franco, que a gente estava falando, sobre as provas que foram acessadas durante um determinado período com a questão do geofacing. E aí, a decisão que a gente teve foi muito mais interessante e enriquecedora do que se a gente só simplesmente compartilhasse o voto um com o outro. Então, a gente discutiu aquilo dali e falou assim, cara, mas nesse lado, eu acho que eu tô, nessa questão, eu acho que eu tô do lado do Sebastião Reis. O Thiago falou assim, cara, eu acho que eu tô com o Schietti nesse caso. E aí, assim, você vai pegando e você vai literalmente conhecendo os ministros. E aí, quando sai uma decisão que você estranha daquele ministro, fala assim, cara, fulano de tal decidiu assim, né? Essa semana mesmo a gente estava falando com o Thiago um caso parecido. Então, é muito legal. Acompanhe também os portais de notícia. Luciano, deixa eu te perguntar, como é que faz para assistir? Vamos lá, que a galera, a gente tem que começar do início, né? Como é que você faz para saber quando vai passar a sessão? Como é que você faz para assistir a sessão do STJ da sexta turma? Deixa eu até, antes de passar para o Luciano, deixa eu até dar bom dia para todo mundo aí, pedir desculpa, tive um atraso aí, estava na rua, e sem 4G, não consegui entrar, mandei mensagem para todo mundo, mas estamos aqui. E a pergunta que mais me fazem, até falei para o Luciano hoje, é como, Thiago, que você, o Rodrigo, estão tão atualizados com jurisprudência, apostam tanta jurisprudência? A gente tem hoje em dia, né, uma inteligência artificial, um robô chamado Luciano, é esse aí que vocês estão conhecendo hoje, brincadeiras à parte, mas o Luciano tem todos os truques aí que pegou com a gente, né, e a gente vem desenvolvendo cada vez mais de como se atualizar. E um desses truques é isso que o Rodrigo acabou de perguntar para ele, né? Assistir, eu já fiz até o Reels falando sobre isso, né? Tem muita gente que tem TV no escritório e fica durante o dia, sei lá, assistindo Globo News, assistindo jogo de futebol e etc. Né? Para de perder seu tempo com essas distrações, aproveita o teu tempo de trabalho para tentar assistir coisas que acrescentem no seu trabalho. E uma dessas formas é assistindo sessão dos tribunais. E do STJ e do STF é muito interessante, porque além delas serem transmitidas ao vivo, elas ficam gravadas, né? Tribunais estaduais agora nem todos ficam gravados, né? Mas do STJ e do STF elas ficam gravadas. Então, fala um pouco sobre isso, pessoal, Luciano. Eu estava até falando que foi um hábito que eu adquiri depois do que você me disse e para mim assim, fez total diferença. O Rodrigo estava brincando que às vezes eu conheço mais os ministros do que alguns advogados e a gente acha estranho quando o ministro faz uma decisão que geralmente não é aquele entendimento dele. Fala assim, cara, fulano decidiu assim. Então, essa semana aconteceu isso e é muito bom. O Rodrigo está compartilhando a tela aí pra gente e até a Melina aqui no chat, nos comentários, ela respondeu, tem no YouTube. Então, você coloca lá no YouTube, Superior Tribunal de Justiça, STJ, você vai ver ali todas as sessões, e no início da semana, eles colocam aquela prévia, aquela estreia. Então, você pode até marcar a caixinha ali, me lembra de assistir esse vídeo quando ele estrear, sabe? Então, faz isso. Toda terça-feira a gente tem sessão lá, 14 horas, começa no horário de Brasília. Sexta turma, pessoal, vale muito a pena, porque além de pegar a decisão mais recente, que provavelmente vai ser assim, divulgada uma semana depois, você vai ver a discussão dos ministros, e ali a gente tem grandes ministros realmente para discutir. E outra coisa que eu acho muito interessante você assistir assistir a sessão do STJ, é que você aprende também sobre sustentação oral. Assim, ali você pega muito insight, tipo, o que fazer, o que não fazer, o que agrada esse ministro, o que não agrada, o que funciona e o que não funciona. Então, esse também é um assunto depois que a gente pode falar, o Thiago pode falar melhor também. Mas assim, eu já sei o que fazer e o que não fazer, de tanto que eu assisti as sessões do STJ. Então, são duas coisas que você vai agregar. Enquanto você, como o Thiago falou, tô ouvindo uma música, tô, sei lá, vendo um vídeo, assistindo notícia. Cara, coloca na sessão lá do STJ, ouve o que os ministros estão falando, faz daqui um podcast, você vai pegar as decisões mais frescas e ainda vai acompanhar a discussão, vai entender mais ou menos o que cada um pensa. Isso é muito importante. Assim. Luciano, o legal é o que fazer e o que não fazer também, né? Exato. E tem uma galera que faz uma sustentação e é muito foda. Não, mas tem umas coisas que acontecem assim na sessão, assim, cara, esse cara sem noção, por que ele tá fazendo isso? Então, você já vai pegando. O detalhe que eu mais gosto é o fundo do Sebastião, cara. São os melhores, velho. Ele põe uns fundos muito massa.
Não, assim, ele é esse fundo de céu ou é o fundo de lua, que assim, é imperdível também o Sebastião Reis, um cara muito querido. As decisões dele são sensacionais e até as brigas dele, sabe? Eu acho muito louco isso, porque são pessoas que você vê nitidamente que têm vocação para fazer aquilo. Então elas vão até o final com as convicções dela. E isso é muito importante, assim, não só para a gente assistir e acompanhar eles, mas para a gente levar isso para nossa jornada também. Eu tenho convicção disso, eu penso isso e até o final. Deixa eu até compartilhar uma aqui. Eu não sei se foi o Thiago ou se foi o Luciano que compartilhou, que eles estavam assistindo, que um advogado ele estava sustentando ali no STJ, e a esposa estava dormindo no sofá atrás, estava deitada. Exato, cara. Dava pra ver a moça deitada atrás, assim, no sofá, com uma cobertinha. Aí ela levantava e o cara tava esperando lá pra fazer uma sustentação. Tipo, cara, é um ato formal, né, pô? Põe uma parede, vira pra uma parede branca atrás, pelo menos. Não põe um terno, põe mulheres, né? Os homens põem um terno, mulheres coloquem. Tem umas coisas. Rodrigo, tem umas coisas assim da sustentação oral, né? Que são básicas e poucas pessoas conhecem porque não tem tanta experiência em fazer sustentação oral. E assistindo, você aprende essas coisas, né? Uma das formas de você, às vezes, aprender sem fazer é assistir. Pô, o Luciano fala sempre, e todo mundo sempre fala, o João já falou muito, assistir muito o júri, né? Para aprender a fazer júri, para ficar bom no júri. E assistir muito a sustentação oral hoje em dia, com esses mecanismos virtuais, estão muito bons, tá muito fácil, né? A gente vai voltar, o Tribunal de Justiça, por exemplo, aqui do nosso estado, Mato Grosso do Sul, vai voltar agora dia 18 de outubro. Mas, não sei se todo mundo já sabe disso, né? Logo no começo de 2020, já tinha aqui no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, e acredito que vários tribunais devem ter essa previsão, para que os advogados que não são da comarca solicitem a sustentação oral por videoconferência. Então, o modelo híbrido, ele é algo que pegou. Eu acho que vai continuar. E acho muito provável que o STJ e o STF talvez deixem uma margem para isso, tá? Eu não sei como é que vai ser, eu acho que de repente eles podem deixar limitado, olha, a gente só aceita 5 sustentações híbridas por sessões, né? Então, se o advogado é de outra comarca e quer a sustentação híbrida, como a gente já chegou no limite de 5, ele vai ter que ou vir presencialmente, ou não sustentar, ou deixar para a próxima sessão, né? Sei lá. Né? Então vai ter que escolher. Mas estou dizendo isso por quê? Porque a gente vai continuar tendo essa possibilidade de assistir sustentações orais e aprender com isso. Uma coisa que eu sempre falo, para mim isso é claro, acho que para o Luciano também, para o Rodrigo também, mas para muita gente pode não ser, quando te dão a palavra para sustentar é porque você está perdendo. E isso você só aprende vendo julgamentos. Né? Exatamente. Porque quando o voto é favorável ao advogado, eles te avisam, doutor, em todos os tribunais há compartilhamento prévio de voto. Foi compartilhado previamente o voto. Né? Alguns tribunais, assim, tem alguma diferença. São Paulo, o compartilhamento é só feito entre o relator e o revisor. Os demais não têm acesso. Mas no Mato Grosso do Sul, no Superior Tribunal de Justiça e no STF, o compartilhamento é entre todos. Então eles já sabem qual que é o resultado na hora que o advogado chega na tribuna. Né? Então se te passou a palavra na maioria dos tribunais é porque você está perdendo, meu amigo. Aí eu sempre falo, cara, ali é aquele momento em que baixa o estado de sustentação oral em mim, que eu falo, cara, agora eu tenho que reverter alguém. Agora eu tenho que gerar alguma dúvida. Agora eu tenho que fazer alguém fazer um pedido de vista, ou o relator tirar de pauta depois da minha sustentação oral. Isso você só aprende fazendo sustentação oral. Além de outras coisas da liturgia da sustentação oral, como, por exemplo, dispensar a leitura do relatório. É algo muito importante. Claro. Né? Eu compartilhei também um tempo atrás um advogado que chamaram ele para fazer a sustentação oral no STJ e acho que ele não estava pronto para fazer a sustentação oral, e isso é muito importante. Na hora que você entra na sala de apoio, você já tem que perguntar qual que é o meu número na pauta de sustentação oral, para você saber se é o primeiro ou se você é o 10º, se você tem que estar pronto agora ou se você tem mais tempo para terminar de se preparar. E esse advogado não estava pronto, Luciano, e olha que bizarro, que gafe que ele cometeu. Falaram para ele, doutor, o senhor dispensa a leitura de relatório? O ministro fala já esperando, sim, dispenso. E ele mexendo nos papéis assim, excelência, eu estou terminando de me organizar aqui, eu vou pedir para o senhor ler o relatório só para eu terminar aqui a minha organização. Juro por Deus, foi desse jeito. Só para eu terminar aqui a minha organização. Cara, os ministros olharam para ele assim com uma cara, mas com uma cara. Falaram, tá bom, já começaram a ler a sustentação. Se chamou ele para sustentação é porque ele estava perdendo. Se ele mandou ler o relatório, meu amigo, ele podia fazer chover na sustentação oral, que ninguém ia retirar de pauta, ninguém ia pedir vista, né? Então, daí a importância também, não só para jurisprudência, mas também para aprender o métier e a liturgia das sessões de julgamento. Vai, Luciano. Não, e a conexão é muito importante que você fez, que eu sempre falo também a questão do júri. Eu sou um cara que o pessoal que me acompanha sabe que eu sou dedicado extremamente pro júri, voltado pro júri. E eu consegui estar lá nos lugares que eu queria estar e aprender muita coisa
assistindo o júri. E por muitas vezes eu fui o único acadêmico que estava ali, sozinho, assistindo. Então, assim, na minha cidade, são várias instituições, são várias faculdades, são vários acadêmicos de direito. Na cidade de vocês que estão aqui assistindo a gente, eu sei que é a mesma coisa. Então, se você quer pegar essa manha, velho, assiste as sessões do STJ, que são muito importantes. E ali eu sempre falo, como eu falo no júri também. O júri começa quando eu chego no fórum. Quando eu cumprimento o jurado que está ali esperando, quando eu falo com a chefe de cartório, quando eu falo com o juiz, quando eu falo com o promotor, todo mundo já está me avaliando. E no STJ é a mesma coisa. Eu falei pro Thiago esses dias, ele deu risada, eu falei assim, cara, o julgamento já começa na câmera. Se você tá com uma câmerazinha ali toda desformatada, com a visão torta, um fundo estranho, com uma pessoa lá atrás conversando, sabe? Os ministros já perdem a confiança no que você vai falar. E se, com esse fator que o Thiago disse, eles te passaram a palavra, meu amigo, você já está com grande chance assim, de não conseguir reverter nada. E eles geralmente sempre avisam. Doutor, o parecer, o entendimento aqui, a gente vai conceder esse HC. O senhor quer fazer o uso realmente da palavra? Já esperando, não. E aí os advogados, geralmente, e isso é clássico, assim, não, excelência, muito obrigado, agradeço. Dispenso a fala. Então, são coisas que você vai pegando assistindo, e isso é muito importante. Luciano, olha só você olhar aqui, se você olhar para o visual aqui dos três, você percebe que eu sou o mais novo e o Thiago é o mais velho, com certeza. Só você olhar a carinha dele. É óbvio. O Rodrigo, só vocês sabem da apresentação do Clube Criminal, né? O Rodrigo é defensor há mais de 100 mil anos. Para o cara ser defensor há mais de 100 mil anos, o Rodrigo tá beirando os 40, viu, gente? Beirando os 40. Mas tudo bem, né? Deixa eu fazer uma observação aqui. Eu até mudando vamos voltar, peraí, mas depois vamos voltar. Não, vamos voltar pro tema. Mas eu quero chamar, já quero até deixar aqui, Rodrigo, dito pro pessoal e apresentado que, olha só, o Luciano que a gente está recebendo aqui hoje, o Luciano é um acadêmico de direito, né? Ainda é estagiário e está aqui com a gente no Clube Criminal, né, fazendo parte do nosso podcast, porque faz parte também da equipe do Criminal na Prática. Então eu quero chamar o Luciano aqui novamente, Rodrigo, um dia, para a gente falar sobre o estágio na advocacia criminal. Porque a gente tem muito estagiário, muito acadêmico que seguem a gente, muita dúvida. Ontem eu recebi uma dúvida, Thiago, né, quero participar de júri, quero etc. O que eu faço? Eu falo, cara, olha lá o Luciano, por exemplo, ele está em todos os júris, ele vai lá e etc. Né? Então acho que a gente tem muito assunto para falar sobre isso. Eu até ia fazer mais uma provocação aqui, mais uma pergunta sobre esse tema para o Luciano, mas o Rodrigo falou, vamos voltar para o tema. Né? Eu vou deixar, nós vamos combinar uma live sobre estágio na advocacia criminal. Tá? Muito importante isso. Então vamos deixar certo. Tiago, antes de você chegar, eu também tinha falado pro pessoal o seguinte: a gente vai mesclar hoje aqui, então, com essas dicas sobre onde achar jurisprudência. A primeira foi assistir as sessões. E também a gente vai mesclar com aquela nossa aulinha da petição perfeita, tá? Então a gente pode falar também onde colocar, como colocar, quando colocar. Vamos lá, próximo ponto aí, Luciano. Eu vou avançar um pouquinho, que eu até separei algumas decisões para a gente mostrar como é paradigma, assim, a questão de entender a jurisprudência. Até o Gregory falou aqui, na época do estágio também era o único que assistia às audiências, a Poliana falou a importância de se organizar ainda na faculdade, e é isso aí. Eu queria, antes de avançar um pouquinho, falar, pessoal, é plenamente possível que você tenha, assim... Ele travou. Tem esse título. Então, travou? Travou. Voltou essa travadinha aí, daqui a pouco a gente coloca ele de novo. Eu quero mostrar para vocês duas coisas sobre jurisprudências que eu acho fantásticas e que... voltou, Luciano. Então segura minhas duas coisas que eu vou mostrar para vocês sobre jurisprudência. Tá não, já mostra, Rodrigo, já mostra. Para voltar ao assunto, né? O Luciano tá travando ali, já mostra. Pessoal, é o seguinte, primeira coisa que você vai fazer quando você tem jurisprudência, quando você quer pesquisar jurisprudência, quando você precisa e não tem quem fique buscando para você, é procurar uma coisa chamada RSS. Essa é a palavra, anota aí, RSS, tá? O que é o RSS, Rodrigo? O RSS é um localizador de notícias para você. Então, todas as notícias... Travou para todo mundo? Travou só para mim, será? O Thiago tá me mandando mensagem que sair e voltar. Alô, travou para todo mundo, é isso? Tô falando sozinho? Vocês estão aí comigo? Coloquem aqui no comentário, vocês estão comigo, se vocês não estão, se foi eu que travei, se foi o pessoal. Travou, mas travou todo mundo, galera? Coloca aí pra mim. Se travou todo mundo ou não. Tá só você, Rodrigo. Beleza, se tá só eu dou conta. Fiquem comigo.
Pô, Rodrigo, o problema foi só eu e o Luciano. Não travou o seu, tava dando para te ouvir normalmente. Segue bala. Então, fechou. Bora lá. Quando o Luciano voltar, eu coloco ele aqui. Bom, RSS, pessoal, o que você vai fazer? Você vai entrar no Google e vai procurar RSS. E vai colocar o nome do tribunal que você quer, tá? Todos os tribunais têm RSS? Não. Alguns tribunais não têm. Mas, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O STJ tem RSS, tá vendo, ó? Receba notícias do STJ via RSS. Você vai baixar, depois que você fizer isso, você vai baixar um aplicativo no seu celular, tem vários gratuitos, tá? Eu coloco no meu Stories depois aquele que eu utilizo hoje em dia. E você vai baixar esse aplicativo e vai colocar esse link aqui, ó, que eles dão, tá vendo? O link do feed, do RSS. Aí o que acontece? Todas as notícias do portal do STJ, eles caem direto no seu aplicativo. Então, quando você coloca o aplicativo ali em cima, coloca esse aplicativo no seu celular, esse RSS ele já vai selecionar para você as decisões. Por exemplo, olha que interessante, ó. Quinta turma anula júri que condenou a ré baseada apenas em prova de motivo para o crime. Fazenda Pública não precisa... Isso aqui, tudo que eu estou mostrando para vocês, vai chegar no mesmo aplicativo. Agora eu vou mostrar o outro, ó. TJ São Paulo, tá vendo? É uma notícia. Mas ele vai falar aqui, ó. Saiba mais sobre o RSS. TJ São Paulo também tem RSS. Então você vai conseguir pegar as notícias mais frescas selecionadas pelo próprio tribunal. E não se engane, porque os sites de notícias também fazem isso. Então, no site de notícia lá, a notícia chega quente? Chega. Mas de onde que ele tira essa informação? Na maioria das vezes, da própria notícia do STJ. Então, vai na fonte. Tá? O RSS, acho que é uma das dicas assim mais legais. Cara, não tenho quem pesquise jurisprudência para mim. Ponho o RSS. Cara, eu tenho quem pesquisa jurisprudência para mim. Faz essa pessoa ter acesso ao RSS, pelo menos do STJ, do TJ dos principais ali, para que você possa pegar essa informação sem precisar ficar toda hora entrando em vários lugares diferentes. Eu não vou conseguir compartilhar minha tela com vocês, mas depois eu coloco. Pode falar, Luciano. Não, quero falar pra galera, desculpa que esquentou meu celular aqui, eu caí. Mas eu quero falar pra galera, até você sugeriu esses aplicativos, e eu uso muito o Feedly. Então, pessoal, procure o Feedly na sua loja de aplicativo, porque ele... Como que é o nome, Luciano? O Feedly. Feedly. Porque ele, você não precisa copiar, igual o Felipe falou aqui, você não precisa ir lá e copiar o RSS. Você basicamente pesquisa ali no site, no aplicativo, você vai colocar STJ. Ele já vai te dar sugerido e já tem o RSS lá. Então é como se fosse um banco de dados de RSS. E não só dos tribunais, tá, Rodrigo? Tem também de perfis como o Canal Ciências Criminais, Conjur, tá, Migalhas. Então, assim, num aplicativo só, você recebe todas as decisões, todas as notícias que saíram. Isso é muito legal, porque era um ponto que eu queria entrar. A jurisprudência também tem esse papel de atualizar a advocacia, o juiz, todo o poder judiciário em relação à doutrina e à norma legal que a gente tem. Então, recentemente, a gente tem tido decisões como, por exemplo, citação por WhatsApp. É uma coisa que não está prevista na norma, né, que a doutrina ainda está chegando e falando, e os tribunais têm decidido sobre. Ainda com alguns problemas, com algumas divergências. Ontem mesmo saiu uma decisão de anulação de uma citação por WhatsApp, mas é uma decisão que vem discutindo isso. Recentemente, outro assunto que bombou nas jurisprudências, e o Thiago pode falar melhor que eu, CPI. Cara, bombou decisões sobre não autoincriminação, sobre direito ao silêncio, e foi tudo as decisões recentes que a gente tem falando sobre isso. Quer ver outra coisa também? Que foi... está sendo muito falada, a questão da NPP. Agora a gente teve uma decisão recente do Gilmar falando da retroatividade, até para aqueles casos em que a denúncia ainda não foi recebida. É uma denúncia e é uma decisão que vai assim de encontro ao que o STJ tinha falado sobre aceitar só em casos onde a denúncia tinha sido recebida. Então, Gilmar entendendo que retroage. Então, assim, vão sendo coisas discutidas que se você não tiver o apoio da jurisprudência, você vai ficar desatualizado. Eu acho legal que, ao mesmo tempo que ela tem esse papel, é quase como um biombo. Ela tem esse papel de atualizar a gente sobre as coisas novas do que tem acontecido, e ao mesmo tempo ela tem muito papel de dizer o óbvio. Assim, acompanhando a jurisprudência, você fica indignado em relação, cara, é óbvio, por que isso chegou no STJ? Por que isso chegou no STF? A questão recente da insignificância com o cigarro de maconha, que até o Rodrigo postou. Olha só, Luciano, até antes da gente entrar nesses casos importantes, o que eu queria falar para o pessoal? De novo, uma outra dica, acho que essa eu nunca dei, eu já dei a dica, e é uma dica que o Luciano usa, né? Uma das metodologias que a gente passou para o Luciano, né?
na equipe do Criminal na Prática foi essa de assistir às sessões, e a outra também digo para os advogados, eu lembro, cresci vendo a cena do meu avô pela manhã, tá? Lendo o jornal. Meu avô pela manhã sempre lia o jornal impresso, tá? E um dia eu perguntei para ele, vô, por que você lê isso? Já tem TV, o senhor vê TV, o senhor tá vendo o jornal na TV? Ele fala, não, meu amor, meu neto, mas é porque tem informações no jornal que são importantes para minha profissão, né? Tem informações no jornal que eu tenho que ver, questão de dólar e etc, que ele gostava de ver ali, né? O que eu usei isso para minha profissão? Pô, tem muito advogado que chega no escritório, a primeira coisa que o cara abre é globo.com. Não, tá errado, né? A primeira coisa que você chega quando você abre no seu escritório é o jornalzinho que você vai ler no seu dia. E é o que eu faço no meu escritório. Cheguei, pego um café, abro as publicações e abro Conjur, Migalhas e principalmente STJ e STF. Sabe por quê? Porque a maioria das reportagens que o Conjur e que o Migalhas, né, repostam de decisões importantes era a notícia da capa do STJ ou do STF. A jurisprudência estava na capa do STJ ou do STF. Só que o advogado nem repara isso. Né? O advogado entra no site do STJ ou do STF ou para olhar algum processo ou para pesquisar alguma jurisprudência. E esquece de olhar aquela barra das notícias, ali a capa de notícias. Então, chegou no teu escritório pela manhã, você vai implementar isso na sua vida, tá? A partir de segunda-feira. Chegou no seu escritório pela manhã, você vai abrir as suas publicações e vai abrir na outra aba Conjur, Migalhas, STF e o STJ. Importantíssimo fazer isso. Tô falando isso básico, né? O Sanches aqui falou, canal Ciências Criminais, tem vários outros. Fala aí, Luciano, tem vários outros além de Conjur, Migalhas, STF, STJ. Esses 4 são o básico. Não, tem síntese, tem a revista que a gente usa, aquela revista do Criminais. Tem vários sites que a gente implementa no RSS e coloca no Feedly, que assim, é como se eu tivesse ali uma bomba de notícia todo dia, sabe? Então, isso é coisa que vale a pena, que vale a pena vocês inserirem. Assim, 8 horas da manhã, vai lá, entra. Meio-dia, dá uma entrada lá, vê o que falaram, o que saiu. E 18 horas, é o que eu faço. Então, eu sempre estou acompanhando o que saiu de relevante. Foi ele? Foi eu? Alguém travou. Eu acho que foi o Thiago. Então beleza. Não, eu tô tentando entrar no meu feed aqui, eu não tô conseguindo, não sei porquê, não tá deixando eu entrar. Mas enfim, o pessoal falou CNJ. Cara, o CNJ não é tão legal de seguir, porque ele tem notícias, tipo, nada a ver. Você vai precisar ficar tirando as notícias nada a ver toda hora. Agora, todos esses sites que o Thiago falou, Ciências Criminais, Migalhas, todos eles têm RSS. Isso que é interessante. Em vez de você precisar abrir todas as abas, em um único aplicativo, você consegue abrir todas as notícias ali. E aí você pode selecionar aquelas que você já leu, aquela que você não quer ler, aquela que você quer ler para mais tarde. Então ele é um aplicativo assim, muito, muito legal mesmo, de você poder utilizar ali. O Luciano está meio travadão aqui. Saiu, voltou. Daqui a pouquinho ele volta aqui. Enquanto isso, pessoal, a segunda dica que eu ia dar, a primeira foi da RSS. Enquanto o Luciano vai voltar para falar para vocês os sites que são legais, Nação Jurídica, a galera tá falando ali, tem o push, tá? Todo tribunal ele vai ter o push, sei lá como que chama esse negócio. Mas enfim, você vai poder se cadastrar no push para inserir, por exemplo, o número de um processo. E a gente faz muito isso. O Thiago viu acompanhando ali a sessão do STJ, ele viu um processo que é muito interessante, um processo que foi chamado com repercussão geral no STF. Você entra e cadastra esse processo no seu push ali. Para quê? Para que você consiga depois acompanhar o que vai acontecer naquela decisão. Ser a primeira pessoa e ser avisado por e-mail daquela decisão. O que é muito interessante, né? Luciano, eu estava falando do push quando você estava fora. Não, o push também é super interessante, mas eu uso mais o push, principalmente no STF. Tem alguns temas que a gente sabe que vão ser decididos, e o STJ também. Então, é muito legal. Eu queria passar, Rodrigo, para a parte de pesquisa mesmo. Eu estava falando dessa questão do óbvio, e recentemente a gente tem a questão que bombou agora, aquela decisão que foi postada no CNJ sobre a prisão preventiva para investigar. Pô, aquilo é óbvio, sabe? Teve uma Soltei essa semana com essa decisão, hein? Soltei gente essa semana com essa decisão. Teve aquela decisão também, que eu até discuti com o Thiago depois, da prisão do Borba Gato, onde eles discutiram a prisão temporária e os incisos. Pô, aquilo ali é um rol taxativo claro dos crimes que são
que assim, tem a autorização para ter a prisão temporária. Então, aquilo dali é o óbvio e é incrível como isso tem cada vez mais chegado nos tribunais, seja por a questão da insignificância, o stake de R$ 4 que o Sebastião Reis ficou brabíssimo assim, em ter que decidir aquilo. Então, é esse biombo. Atualizar as pessoas sobre o que está acontecendo, CPI, WhatsApp, a NPP, e ao mesmo tempo reafirmar o óbvio, sabe? Como a questão do Borba Gato, o fato da prisão preventiva para investigar, eu acho isso assim, paradigma para a jurisprudência. Sobre a pesquisa, o que eu queria falar? Muitas vezes, em alguns casos, o Thiago, o Rodrigo sempre me pede, olha, eu vou dar aula disso e eu preciso de decisões sobre audiência de custódia. Vou te interromper, Luciano. Peraí, vou te interromper rapidão. Antes do Luciano até falar da pesquisa, só para finalizar esse teu assunto, que daí a gente fala, que daí a gente fala da pesquisa e termina falando de como usar a jurisprudência. Só rapidinho, que o Luciano falou um negócio muito importante. Eu tenho que pegar aqui um caminho, né? Não dá para. A gente tem muita jurisprudência nesse país e tem jurisprudência para tudo que você quiser. Se você quiser defender que a bola é redonda, tem jurisprudência para defender que a bola é redonda. Se você quiser defender que a bola é quadrada, você acha lá uma jurisprudência para defender que a bola é quadrada. Tá? Consegue achar. Esse é um problema do nosso país, um país que não tem segurança jurídica, que julga muito processo pela capa. Só que a gente tem que começar a aprender quais são decisões que são paradigmas e que tem força, assim, de precedente. A gente tem muito pouco definido o que é um precedente. Só que uma das coisas que dá para cravar o pé e falar isso é um precedente são decisões que fazem um overruling. O que é o overruling? É uma mudança de entendimento. O entendimento majoritário do tribunal, por exemplo, para dar um exemplo prático, no STJ era de que a não observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, que é o procedimento para reconhecimento de pessoa, era mera irregularidade. Esse era o entendimento do STJ pacífico. Tá? Todo mundo sabe que uma decisão de relatoria do ministro Rogério Schietti no começo desse ano, ele entendeu, né, que o 226, quando não observado, não gera mera irregularidade. Torna, assim, aquele reconhecimento inválido. Tá? E a decisão fixa todo um procedimento, né, de quando esse reconhecimento é válido ou não, quando ele pode ser reproduzido ou não, e etc, etc, etc. A gente tem que entender que isso é um overruling. E qual que é a prova? É o STJ cada vez mais, muito mais do que o STF, que bate a cabeça a primeira e segunda turma várias vezes. O STJ cada vez mais, né, Luciano? A quinta e a sexta turma têm buscado harmonizar as posições. Né? Então o Rogério Schietti deu essa decisão, o ministro Reinaldo foi lá e deu uma decisão no mesmo sentido na quinta. E aí começou a sair várias decisões das duas turmas. Então isso é muito importante, porque isso gera um overruling. Como que você cita, como que eu cito isso numa petição? Né? Eu cito falando, olha, tá aqui, depois dessa decisão vieram várias iguais. E aí só coloca o número, para você mostrar que isso é muito importante. Né? Você tem que começar a compreender essas decisões. Fala, Luciano. Deixa eu só te dar outro exemplo de uma decisão como essa, que, assim, mês passado foi recorrente, questões sobre invasão a domicílio. E, poxa, aquela decisão do Rogério Schietti, determinando que os policiais gravem, né, filmem a entrada com consentimento, aquilo é uma decisão paradigma, porque ali ele estabeleceu uma série de requisitos para a validade da invasão ao domicílio e para que o processo, essa prisão em flagrante que muitas vezes acontece de uma maneira que a gente sabe que não é aquilo que está nos moldes da lei, para que isso mude. Ou que, para que a polícia e os órgãos responsáveis por fazer isso mudem seu comportamento. Porque ali a gente estabelece uma conduta. Fala assim, olha, para entrar na minha casa ou para entrar na casa de alguém, você precisa fazer isso, isso e isso. Então, essas decisões, como a que o Thiago citou, são, assim, seguidas reiteradas vezes e é muito importante a gente saber diferenciar o impacto. Qual tribunal que decidiu isso? Quem foi o ministro? Sabe? Isso tem um peso muito grande. A gente sempre brinca, eu falo com o Thiago, e ele falou isso para mim também, que o Schietti é muitas vezes o termômetro do STJ. Porque as decisões que ele toma influenciam a sexta turma e a quinta. Então, a gente vê lá o Ribeiro Dantas decidindo, muitas vezes, de maneira parecida ou seguindo os entendimentos do Schietti, e isso você só vai pegar assistindo. Partindo para a pesquisa, e já mandando um abraço aqui para o juizado especial, que já chegou, falando do café aí, como sempre, eu queria falar sobre uma coisa interessante, que todo mundo tem acesso. E o Thiago foi uma das primeiras coisas que ele me indicou. Entrando no site do STJ, você tem lá uma iniciativa deles, que é a Conexão Cidadã. Ali você vai ter acesso a um curso sobre jurisprudência.
E nesse curso você vai aprender, assim, sei lá, se tem alguém aqui que gosta de pesquisar também, escrever artigo e tal, você sabe que tem uma junção de caracteres que quando você pesquisa no Google, você, assim, vai encontrar, vai ter um resultado mais filtrado para achar exatamente aquilo que você quer. E você vai ter, assim, inicialmente decisões melhores, mais recentes, mais frescas, que se adequam melhor ao caso que você está procurando. Então, nesse curso, abre a inscrição, acho que semestralmente e tal. Façam esse curso, tá? Acompanhem lá, porque ali você vai pegar o tribunal, ensinando como usar o tribunal para pesquisar a jurisprudência. E aí você vai estar num caminho, assim, muito legal. Uma coisa interessante também é que o STJ implementou recentemente a ferramenta de jurisprudência em tese. Então, você consegue ir lá e procurar um tema. Cara, eu preciso de decisões sobre violência doméstica. Eu coloco ali e eu acho jurisprudências em tese sobre isso. Todo mês também eles disponibilizam um resumo do mês, como se fosse um relatório. Então, você vai pegar as decisões mais importantes do mês. Isso também é legal de acompanhar. O Leonardo perguntou em que parte do site. O Rodrigo, se ele puder abrir aí para a gente, você vai ali na consulta processual, você vai conseguir achar o RHC. Isso é uma coisa muito interessante, tá? Tem gente que não sabe achar jurisprudência no site do STJ, do TJ. Gente, tem muita gente que coloca ali na jurisprudência, ali na esquerda, ali embaixo onde está o Thiago, o Rodrigo mostrando, não sabe encontrar jurisprudência. Então fala assim, ó, preciso do HC 168594. E a galera não sabe, então geralmente eles colocam o que é a peça e as pontuações. Rodrigo, coloca aí, por exemplo, pra gente o 652068. Sem ponto, sem nada. Seis cinco dois 068. Tá me ouvindo aí? Não, só o número. Isso. 652068. Tava com o áudio fechado, tava falando que nem um besta aqui. Ah, tá. Aí, a gente vê o acórdão do Sebastião Reis. Muitas vezes a gente não encontra, esse número está errado. Ali em cima você também tem um espaço de decisões monocráticas e muitas vezes as decisões estão ali. Esse caso é a questão, justamente que eu estava falando, citação por WhatsApp. Né? Assim, tem gente que não sabe manusear isso. E se você não sabe, cara, vamos atrás, conversa comigo, eu posso parar para te ajudar e entender melhor como é que funciona, mas você precisa saber manusear o site do STJ, porque daí você vai tirar muitas decisões e assim, a gente já falou o impacto disso. Luciano, olha só, o pessoal perguntou onde é que está o curso e qual que é o nome do curso de busca de jurisprudência do STJ. Eu joguei no meu buscador Google, vou até voltar aqui, joguei no meu buscador Google, curso do STJ, busca de jurisprudência. Aí tem vários links de pessoas vendendo curso, foge desses links e vai no link do próprio STJ. Ó. Tem dois aqui, ó. Tribunal lança curso online sobre pesquisa de jurisprudência, Conexão Cidadã oferece ao público curso sobre a pesquisa de jurisprudência. Qualquer um deles, tá? Tribunal lança curso sobre pesquisa de jurisprudência. Aqui, tá? Aí você vai clicar aqui para fazer a sua inscrição, mandar um e-mail lá para o tribunal e vem tudo certinho. Tem toda a explicação aqui. Tá? Então, só jogar no seu buscador do Google, joga mais fácil. Ó, Tribunal STJ, Tribunal lança curso online sobre pesquisa de jurisprudência. Tá? Exato. Não tem erro, pessoal. Vocês vão conseguir achar, até o Leonardo perguntou aqui, mas vocês vão conseguir achar o projeto Conexão Cidadã e vai ter esse curso disponível. Então, assim, hoje, com as ferramentas que a gente tem, seja no STJ, o TJ é um pouco difícil, porque cada tribunal tem seu site diferente, às vezes algumas coisas que a gente até fica perdido acessando tribunais de outros estados. Mas, principalmente a STJ, que tem decidido reiteradamente, toda semana tem decisão boa e importante, procura fazer esses cursos e tá antenado sobre isso. Já falei do Jurisprudência em Tese, já falei do curso, já falei do Feedly, que é muito importante, acompanhar esses portais e também, como o Thiago falou, o site do STJ, o site do STF, mas, acima de tudo, eu acho que é o mais importante e mais enriquecedor. Assista e escuta as sessões do STJ, porque ali você vai pegando o entendimento de cada ministro, vai vendo as discussões e você vai ter a decisão mais recente. Eu até brinco com o Thiago, que a gente é uma equipe. Ele fala assim, a gente é uma equipe e tal. Mas esses dias ele lançou o Reels mais rápido do país
sobre uma decisão que saiu no STJ. Eu falei assim, caraca, velho, o ministro acabou de falar, já tá o Reels no seu perfil, não tem como pegar esse perfil aí. Então, assim, Luciano, é muito bom. deixa eu mostrar uma coisinha pro pessoal aqui. Essa dica é muito, muito legal, pessoal, para quem pesquisa jurisprudência, tá? Eu fiz um resuminho aqui, tava fazendo agora, para vocês poderem entender isso aqui, ó. Essa aqui são os operadores quando você faz busca. Deixa eu até diminuir aqui para vocês poderem ver legalzinho aqui. Beleza, ó. Como assim, Rodrigo, operador para ver busca? Quando você vai fazer uma busca lá no STJ, você pode colocar essas terminologias que estão aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar aí, o que vai acontecer? Ele vai buscar todas as palavras que eu estou escrevendo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você colocar assim, supermercado, por exemplo, e roubo. Ele vai procurar dentro do documento, ou qualquer parte do documento, essas duas palavras. Ele pesquisa o supermercado e a palavra roubo. Tem que ter as duas, senão ele vai excluir aquela jurisprudência. A palavra ou, ele procura uma ou outra. Como assim? Se eu colocar supermercado ou roubo, tanto faz. Ele vai pegar jurisprudências que tenham citado dentro dela a palavra supermercado ou a palavra roubo. Essas duas são fáceis de entender. Você pode casar duas. Por exemplo, eu quero a palavra roubo e, sei lá, absolvição. E aí eu posso colocar aqui dentro, eu abro parênteses e coloco ou supermercado. Vamos pôr mercado aqui, vai ficar mais rápido. Ou mercado. O que ele faz? Ele vai ter que ter a palavra roubo, vai ter que ter a palavra absolvição. E aqui dentro ele vai ter a palavra ou mercado, ou você pode colocar outra coisa. Ou lojinha, sei lá, qualquer coisa aqui, ou loja. Enfim, ele vai construir uma sentença aqui para você. Essa aqui é legal. Esse ADJ, você vai escrever exatamente como está aqui. Então, por exemplo, ó, se eu colocar assim, roubo, ADJ 3, absolvição, pega aí que é meio difícil de entender no começo, mas depois vai ficar tranquilo. O que ele faz? Ele vai procurar a palavra roubo e nas próximas 3 palavras, depois da palavra roubo, vai ter que ter a palavra absolvição. Porque senão ele vai excluir aquele documento. E esse 3 aqui, você pode colocar o número que você quiser. Por exemplo, 10. Ele vai procurar a palavra roubo dentro de uma jurisprudência. Ele vai ele vai contar 10 palavras e vai ver se dentro dessas 10 palavras tem a palavra absolvição. A palavra não, você usa para excluir. Então, por exemplo, roubo, não, condenação. E aí ele vai excluir todas as palavras, todas as jurisprudências que tiverem a palavra condenação. Esse prox, ele é igualzinho ao ADJ, só que ele procura antes ou depois. Então eu quero ter a palavra roubo e antes da palavra roubo ou depois da palavra roubo, a palavra absolvição. E aí eu posso colocar o número de palavras que eu quero aqui. Aí mais para baixo, mesmo, é no mesmo campo. Tá? Então se eu colocar a palavra roubo, mesmo, absolvição, são palavras do mesmo campo. Com é a palavra dentro do mesmo parágrafo. Então, por exemplo, eu quero que tenha roubo com absolvição. Isso vai ser o quê? Vai entrar dentro do mesmo parágrafo da jurisprudência, não no mesmo campo. E aí, por fim, esse símbolo aqui é um dos mais legais, ó, cifrão, que quase ninguém sabe. Eu quero procurar a palavra mercado ou supermercado ou hipermercado, não importa. Quando eu coloco esse cifrão, é como se eu estivesse falando, eu quero alguma coisa que termine em mercado. E aí eu posso fazer o inverso, eu posso colocar isso na frente. Tipo, mercado, cifrão. E aí eu vou pesquisar isso na frente, tá? Rodrigo, como é que você sabe tudo isso? De onde você tirou? Bem simples, ó, na barra de jurisprudência, pesquisa de jurisprudência, vai ter aqui mostrar operadores. Você vai clicar aqui embaixo no operador e ele vai falar para você aqui embaixo, ó, cada um como é que funciona, tá? E o que é. Então é só você vir aqui em cima que você vai achar o resuminho. Eu tentei explicar de um jeito mais fácil para você poder entender, mas você vai ver que aqui embaixo tá o resuminho. Então isso é muito, muito interessante, tá? Para você precisar de jurisprudência. Porque às vezes é difícil você achar uma jurisprudência de roubo que não seja condenatória. Então você pode fazer isso, roubo não, condenação. E aí você pesquisa aqui e ele vai dar para você a pesquisa lá. Tem mais alguma coisa de pesquisa que você queira falar aí, Luciano? Não sei se a galera entendeu ou não esse ponto, mas enfim. Cara, eu ia trazer essa questão da junção de caracteres, mas depois dessa aula aí eu já me abstenho. Acho que foi muito massa. Isso daí é muito importante, porque às vezes você perde tempo procurando de maneira ineficaz. Então, se você tem, se você conhece essas inserções, o E, o OU, o ADJ, o cifrão, facilita demais e te poupa muito tempo. Além de você conseguir uma decisão que melhor se enquadra para aquilo que você precisa. Então, esgotei aí o meu roteirinho, tô até ficando sem bateria aqui, daqui a pouco eu vou cair.
Mas, pô, ficamos aqui com 190 pessoas o tempo todo. Queria agradecer. Luciano, peraí. Tá, pode agradecer. Depois eu vou dar a bomba final. Então não saiam, tá? 190 tem a pessoas. bomba. Não, o Rodrigo ele não termina nada sem ter bomba no final. O Thiago é o pulo do gato, é o gatinho que acompanha ele, e o Rodrigo é a bomba dele que ele não esquece jamais. Mas eu posso agradecer então? Vai lá. Então, fechou. É pra segurar a audiência. É pra segurar a audiência. Que você fala que tá acabando, a galera sai. Não, nem vai sair agora não, tá louco? Tem a bomba do Rodrigo aí. Não, e a bomba é forte, a bomba é pesada, vai explodir. Não, eu queria agradecer aqui o convite primeiro do Rodrigo para estar aqui. São caras assim fenomenais. Aqui já não é nem agradecimento, é testemunho assim, de ter assim a oportunidade de estar vivendo com eles e descobrir que eles são caras incríveis na rede social, fora dela. Esse tesão em ensinar, em compartilhar o conhecimento que eles têm é muito show. Estou aprendendo demais com os caras. E eu quero agradecer você que estava aqui também assistindo. Acho que foi uma baita de uma aula aí sobre jurisprudência. O Rodrigo complementou agora no final. São as coisas assim que, sinceramente, a gente faz para compartilhar com vocês. A gente não está tirando aqui, guarda isso, sabe? Essa dica aqui é muito boa, não fala não. Cara, extremamente tudo que a gente faz, a gente fala. E tem sido assim, muito prazeroso aprender também a compartilhar um pouco disso com vocês. Então, obrigado a todo mundo que se manteve aí 1 hora com a gente, 190 pessoas. Eu vou passar para a bomba, para o gato do Thiago aí. E quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre a minha rotina também, a gente pode falar sobre estágio. Júri é uma coisa que eu estou sempre falando. Me segue aqui, acompanha, conversa comigo que eu vou responder todo mundo aí. E, Rodrigo, tá com a sua bomba. Thiago, tem alguma coisa para falar antes de eu jogar a bomba? Pessoal, quem não segue o Luciano ainda, ó, aqui em cima tem um botãozinho, só você clicar nesse botãozinho ali, ó, você vai conseguir seguir o Luciano lá também, tá? Segue o Thiago, que você não seguia ainda. Mas vamos lá, Thiago, tem alguma coisa que você queira falar? Não, quero ouvir sua bomba, depois eu me despeço do pessoal. Tá bom. Pessoal, ó, primeira coisa, tá? Esses operadores que eu falei aqui, são, como é que eu vou explicar isso? É uma linguagem de programação, certo? Então, os operadores nem sempre são iguais para cada um dos tribunais. Você precisa entrar no tribunal que você quer e procurar quais são os operadores lógicos que tem ali dentro. Por exemplo, olha aqui, estou no site do STJ, do TJ São Paulo. Aqui em cima vai estar escrito e ou não e aspas. Aspas, ele é um operador lógico que todo mundo utiliza, mas às vezes não funciona naquele tribunal específico. As aspas são para você procurar exatamente aquela frase. Por exemplo, eu quero roubo circunstanciado. Eu vou escrever e vou colocar entre aspas. Mas esse é um operador lógico que vai funcionar no TJ de São Paulo. E aqui do lado tem, ó, como utilizar os filtros. Ele vai abrir uma página e ele vai falar todos os operadores lógicos, o que é um operador lógico, como é que ele funciona, ó. Tá tudo aqui, tá? É linguagem de programação, então cada um dos programadores nerd que estão lá vão programar de um jeito diferente. Mas vamos para a bomba. Qual que é a bomba? Eu já falei isso aqui em umas outras lives e é muito interessante para quem tem SAGE, tá? TJ São Paulo, fuçem na jurisprudência. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Magistrado prolator, tá vendo? Estou no campo de jurisprudência completa, consulta completa do TJ de São Paulo. E aqui tem magistrado prolator. Para que serve isso? Para eu poder buscar, por exemplo, um juiz de primeiro grau. Tá? Isso aqui é muito útil. Eu trabalho com o doutor Bruno Cassiolato. Eu vou botar aqui Bruno e vou procurar o Bruno Cassiolato. Vamos ver se eu acho o Bruno aqui. Deve ter 500 mil Bruno em São Paulo, né? Bruno Luiz Cassiolato. Tá aqui, ó. Eu posso ver as decisões do Bruno Luiz Cassiolato, lá do Criminal e Prática. Ó, selecionei Bruno Cassiolato e vou colocar roubo. Vamos ver se ele já decidiu algum processo de roubo. Maravilha. Pesquisado, aqui as decisões do Bruno sobre roubo, tá vendo? Ó? Ementa, recurso da defesa, absolvição, uma apelação criminal aqui, todos os processos em que tenham decisões aqui do Bruno, ó, Vara de Campinas, que é aqui ele atua, acho que eu estou um pouco pro lado aqui, tá errado, mas enfim, Vara de Campinas aqui que ele atua, e aí vai, você consegue acessar as decisões de um juiz específico. TJ aqui também tem, tá? Só que, Rodrigo, no meu estado tem, você vai ter que entrar na parte de jurisprudência e ver se você acha isso, aonde coloca o nome do magistrado. No STJ tem, você consegue procurar por magistrado. Enfim, tem N situações, tá? Dá para a gente ficar aqui 3 dias falando sobre jurisprudência e como você afinar a sua jurisprudência. Mas essa é uma das mais legais. É olhar o magistrado da comarca de primeiro grau para você poder ter noção de como ele decide, para você poder instruir o processo melhor naqueles casos, para olhar como ele consegue absolver. É em São Paulo, esse aqui é o TJ São Paulo que eu mostrei, tá?
Isso aqui é a do Bruno. Não tem só decisão sentença, tem decisão interlocutória também. Tem acordo, decisão interlocutória, enfim, tem tudo aqui, ele vai abrir tudo. Pessoal, não é só isso, tá? Tem muita coisa aqui que a gente pode falar, mas é isso que deu tempo. Valeu, Thiago, valeu, Luciano. Obrigadão por tudo aí. Essa era a bomba final. Deixa dar pesquisar 30 segundos para mim, porque pode falar. Eu prometi um abraço pro Dr. Fernando que tá aqui assistindo, e ele chegou o direct assim, você esqueceu do meu abraço. Dr. Fernando, abraço para você lá de São Paulo, colega nosso que a gente estudou um processo de júri junto. Tá entregue agora, não tô devendo ninguém. Show de bola. Tem que olhar se só uma última dica aqui, tem que olhar se no seu estado tem essa pesquisa, tá? Porque pelo que eu olhei aqui agora, eu nunca tinha pesquisado no TJ de São Paulo. Pelo que eu olhei aqui agora, o TJ de São Paulo, eu consigo ver as decisões dos processos do Bruno, mas em segundo grau. No Mato Grosso do Sul, você consegue ver as decisões do juiz de primeiro grau. Mas tem que fuçar, o TJSP também, o TJSP também. Então é só você fuçar que você consegue encontrar. Basicamente, todos os estados que tem ESAG tem essa ferramenta. A maioria dos tribunais que eu ia falar. Que tem ESAG tem essa ferramenta. Se por Projude, EPROC, etc., tem que ir pesquisando, tem que ir olhando, né? Gente, isso aí a gente só descobriu fuçando, tem que fuçar. Uma das características, o que faz um bom advogado é ser curioso, ser fuçador, beleza? É sempre bom estar com vocês aqui no Clube Criminal, nosso podcast diário, todo dia ao meio-dia, né? Todos os nossos episódios estão lá no Spotify. Segunda-feira estamos de volta, um grande abraço para vocês, valeu Rodrigo, Luciano, foi um prazer. E o Rodrigo, quase que ele não aparece, cheio de carinhas, o Rodrigo é muito bom. Pessoal, o Luciano volta depois para falar sobre estágio na advocacia criminal. Valeu, grande abraço para vocês, falou, tchau, tchau. Valeu, e a gente volta também para falar da petição que a gente esqueceu. Valeu. Voltamos, um abraço, tchau.